O efeito vai ser baseado nas seguintes equações. Se eu não tenho grupo controle, ele vai depender do momento pós-intervenção menos o pré-intervenção. E se eu tenho o grupo controle, ele vai ser a diferença dessa variação pós-intervenção menos pré-intervenção, menos o pós-controle menos o pré-controle. Se o meu efeito, então, é positivo, o que isso pode significar? Pode significar que houve um aumento na intervenção, pode significar que houve uma redução no grupo controle, um aumento em ambos os grupos, mas aumento maior na intervenção, ou redução em ambos os grupos, mas maior redução em grupo controle. Em relação ao efeito ser negativo, as seguintes opções são verdadeiras. Eu posso ter um aumento no grupo controle, uma redução na intervenção, um aumento maior no grupo controle do que na intervenção, ou uma redução maior na intervenção do que no grupo controle. Para a apresentação desses dados, eu tenho aqui 4 opções. Então, os sinais, ao invés de ser uma sequência do menor para o maior, ele tem positivo para o lado da intervenção e positivo para o lado do controle. Então, eu posso apresentar ele dessa forma, observando no gráfico de cima, na primeira opção, um efeito positivo para o controle e no de baixo, um efeito positivo para a intervenção. Já nas outras opções, eu tenho ambos negativos, em cima sendo negativo para o controle e embaixo negativo para a intervenção. Mas vale lembrar que para essas duas opções à esquerda, não é comum que os resultados saiam assim de forma automática do seu software de análise. Então, para você colocar nesse formato, você vai ter que alterar a direção do seu efeito durante a sua análise, se você quer ver o gráfico feito dessa forma. Uma outra forma que eu gosto bastante de utilizar é a seguinte: eu mantenho o eixo Y do negativo ao positivo, quando o meu resultado é positivo, e também quando o meu resultado é negativo. Mas, quando a nomenclatura de grupo, intervenção e controle estão invertidas, eu simplesmente troco elas de lugar e não altero a direção do efeito da minha análise. E eu posso fazer o mesmo se a minha intervenção já é negativa, ele já vai sair do lado certo, como nesse exemplo, então eu não preciso alterá-lo. Além disso, eu posso apresentar informações complementares sobre as direções do efeito. Por exemplo, nesse gráfico, eu tenho aqui que ambos os grupos reduziram alguma variável. No caso aqui, a massa corporal. Se ambos reduziram e eu estou só vendo a diferença e eu tenho um efeito negativo para o positivo, vale a pena eu apresentar talvez um outro formato, como esse aqui, com um gráfico de barras mostrando a média e o desvio padrão de cada um desses grupos, para a mesma variável que está sendo apresentada ali no Forest Plot.